Eu te saúdo com a paz do Senhor. Jovem, quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Alguma vez você já se fez esta pergunta? Porque muitas vezes falamos de Jesus para os outros, mas quem é Jesus para mim? Você já pensou sobre isso? Esta é a lição número 10 da classe de jovens. A realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Para esta aula, os hinos sugeridos são 14, 20 e 301. Sim, o 301 não é hino de ceia do Senhor, como muitas pessoas pensam. O dia 9 de junho é o dia do pastor, então você que é pastor, parabéns pelo seu dia. Texto principal: e ele dará à luz um filho, ou melhor, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Resumo da lição: o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho, e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecados. Portanto, se alguém fala sobre Jesus, alguma instituição, alguma igreja, por exemplo, fala que você precisa aceitar Jesus e fazer alguma outra coisa, então isso não é uma igreja, isso é uma seita, entre tantas outras coisas que a seita tem. Uma delas é não deixar, colocar algo além de Jesus para ser salvo. Introdução. Dentro dessa perspectiva, a percepção que se tem hoje acerca de Jesus vem sendo distorcida pelo pensamento humano a ponto de considerarem ele um grande mestre moral, um judeu ilustre, um defensor das causas sociais ou um louco, mas não o Messias, o Salvador. É muito interessante que muitas pessoas falam acerca de Jesus, por exemplo, que ele é um grande mestre. Isso é verdade, ele é um grande mestre moral, é um grande mestre em todas as áreas. Jesus é de fato mestre, só que não é só isso. Vê também que ele é um judeu ilustre, né? Onde se Jesus chegasse em algum lugar hoje, ele seria um judeu ilustre, tanto naquelas épocas como nos dias de hoje, se ele ainda estivesse aqui no corpo presente, físico, né? Nós sabemos que ele está nós temos a sua presença, mas eu digo, se fosse como eu e você estivéssemos aqui encarnados ainda, se ele chegasse em algum lugar, ele certamente seria um judeu ilustre, né? Bem visto, né? Por alguns, né? Não por todos, né? Um defensor das causas sociais. Sim, Jesus também defendia as causas sociais. Ou um louco, muitas pessoas tinham ele como louco. E de uma certa forma, eu até dou razão. Porque se você observar na bem da verdade, imagina, por exemplo, na viúva de Naim, quando aquela mulher viúva vinha sepultar o seu filho, o que Jesus disse para ela? Não chores. Aí eu te pergunto, quem é que vai falar para uma mãe não chorar por estar indo sepultar o seu filho? Só um louco, né? Ou alguém que tem todo o poder. Então, em parte, a Bíblia chega até a dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Então, em parte, podemos dizer que, de fato, humanamente falando, Jesus era um louco. Mas não o veem como Messias. Falam que Jesus é um grande mestre, que Jesus ele é um judeu ilustre, que ele é um grande defensor das causas sociais, que ele é um louco, que ele é uma pessoa que está do lado das mulheres. Outros dizem que ele é uma pessoa contra as mulheres. As pessoas dizem muitas coisas a respeito de Jesus, mas não dizem de fato que é o grande Salvador. Quem foi Jesus? Ele estava com Deus. Jesus não somente era Deus, mas também estava com ele antes da criação e fez todas as coisas. É muito importante notarmos que nós cremos num Deus trino, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. Então Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Então, quando foi feito o mundo, Jesus estava presente. Inclusive, eu gosto muito de uma questão interessante, que quando Jesus estava no mar e veio uma grande tempestade, ele mandou o mar acalmar. Na verdade, o que o mar e o vento fizeram ali foi apenas obedecer o seu Criador. Então, quando Jesus mandou que eles parassem, eles estavam apenas obedecendo quem o criou. Então, eles estavam respondendo à autoridade da voz de Jesus. Então, Jesus, ele de fato, ele era e é Deus. Isso aqui é uma outra questão também, sobre heresias, né? Sobre seitas e heresias. Se alguém disser que Jesus não é Deus, é alguém a menos, né? Menos do que Deus, então isso também se trata de uma heresia, ou melhor, de uma seita.
que também não deixa de ser uma heresia. Vinda anunciada por profecias. Quase que não saiu, né? Se não houver revelação da parte de Deus, não há profecia. E foi por meio dessa revelação que o Senhor moveu o profeta Isaías para dizer as seguintes verdades sobre o Messias. A Galileia seria alvo do seu ministério. Então temos um local aqui específico pela qual Jesus começaria ali, o seu grande alvo seria o povo ali do ministério ali na Galileia. Ele seria levado diante de seus acusadores como um cordeiro mudo. De fato, foi isso que aconteceu. Jesus foi levado para ser morto na cruz do Calvário e ele foi completamente como um cordeiro mudo. Ele não falava, ele poderia, com todo o seu poder, ele poderia parar tudo ali e se salvar. Mas se ele se salvasse, ele não nos salvaria. Então, ele de fato ele foi como um cordeiro mudo. O seu chamado por Deus para anunciar as boas novas. Então, o Senhor Deus o chamou para pregar o Evangelho. Os salmos também falam do sofrimento e do triunfo do Messias, de seus pés e mãos perfurados e de suas roupas sendo divididas por sortes. E eu quero também acrescentar mais uma profecia que eu vejo que é muito pouco falada, que está lá no livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Eu acho muito interessante essa profecia sobre o jumentinho, que o mestre viria, né, o rei dos reis viria montado num jumentinho. Isso de fato aconteceu lá nos evangelhos. Então, de fato, a vinda de Jesus não veio por acaso, ela veio de uma profecia. Por exemplo, se nós observarmos quando uma mulher está grávida, o que nós vamos falar? Essa mulher está grávida, por isso, ou daqui a alguns meses, daqui a um tempo determinado, uma criança nascerá, um menino ou uma menina, não é assim? Isso não é necessariamente uma profecia, porque está visto ali que de fato aquela mulher está grávida, então de fato o natural da vida é que ela de fato dê à luz. No entanto, as profecias que falam a respeito de Jesus tratam disso há mais de 1000 anos antes de Jesus nascer. Desde o Gênesis já falava sobre lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15, já fala ali sobre a questão da profecia que viria que esmagaria a cabeça da serpente. Então, veja que feriria a cabeça da serpente, melhor dizendo. Então, veja que ali já tem ali uma profecia a respeito de Jesus. E toda a Bíblia, ou quase toda a Bíblia, vai sempre apontar para a profecia de Jesus, que de fato ele viria. Então, veja que Jesus veio anunciado por profecias. Por quê? E para quê? Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Para quê? Para testificar de que fato Jesus, o nosso Deus, de fato, ele sabe de todas as coisas e anunciou há muito tempo que seu Filho viria para que todos crescem nele. Por quê? Porque já veio falado de muitos e muitos séculos. Nascido de mulher, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Muitas pessoas dizem que Jesus não era humano, e sim um espírito que parecia ter um corpo. Que coisa estranha, não? Isso também é uma questão de uma heresia. Quem fala isso é uma questão de uma seita, né? Uma seita, uma heresia. Então veja que aqui é interessante observarmos que, de fato, Jesus ele tinha um corpo. Por que Jesus tinha um corpo? Porque, olha, veja, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos. De fato, o espírito ele não tem carne nem ossos, mas vede que eu tenho. Ou seja, Jesus de fato ele tinha um corpo. Então ele era nascido de mulher e ele veio, claro, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus estava, é muito interessante isso, que Jesus estava embaixo da lei, a lei estava sobre ele. E veja que ele veio debaixo da lei. Entretanto, nós vamos ver que de fato Jesus cumpriu toda a lei. Por quê? Porque ele tinha que ser obediente à lei. Porque se ele viesse da parte do Senhor e não obedecesse às leis, ele seria um rebelde. Ele seria uma pessoa desobediente a Deus. Então, Jesus veio de fato debaixo de uma lei, mas ele veio de fato e cumpriu toda a lei. E mais uma questão, é muito difícil as pessoas dizerem hoje, mas algumas vezes acontece. Pessoas perguntam por que Jesus não se casou uma vez que ele cumpriu toda a lei. É simples, porque casamento não é lei, casa quem quiser. A pessoa que não quer
consegue ficar sem tocar numa mulher, por exemplo, o homem que consegue ficar sem tocar numa mulher, por exemplo, ele pode viver a vida sem se casar. Ou seja, o casamento não é uma questão obrigatória, não faz parte da lei. Não faz parte da lei, por isso Jesus não se casou. Isso é uma das respostas, é uma das respostas mais simples e mais objetivas, né, pela qual Jesus não se casou, é essa. Quem dizeis os homens que eu sou? Quem dizem que eu sou? Essa pergunta feita pelo próprio Jesus aos seus discípulos ainda é válida para os nossos dias. Foi aquilo que eu te perguntei lá no início. Quem é Jesus para você? Veja que firmeza Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entretanto, tantas pessoas diziam que Jesus era um ou que Jesus era outro. Entretanto, quando nós trazemos para o nosso lado pessoal, quem é Jesus para mim? O que ele significa para mim? O que ele representa para mim? Jesus é o que para mim? É quem para mim? É muito interessante a questão lá do Salmo de João, capítulo 6, versículos 68 e 69, que Pedro vai perguntar: para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Veja que para Pedro, Jesus era quem tinha as palavras de vida eterna. Tinha, porque estou falando claro, no passado, que ele continua tendo. Então veja que quando nós observamos essas questões, observamos de fato quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Tá, mas e para mim? Quem é ele para mim? Quando essa questão sobre a questão do quando Jesus apaziguou a tempestade, os discípulos se faziam uma pergunta que eu acho muito interessante, que os discípulos andavam com Jesus, viam os seus milagres e uns perguntavam o que a eles: quem é este? Ele que até o mar e o vento lhe obedecem. Ou seja, eles andavam com Cristo, mas não sabiam quem de fato ele era. Então, será que nós estamos na casa do Senhor, até glorificando o nome do Senhor, e nós não estamos sabendo quem é Jesus para nós? Nós devemos ter muita consciência sobre aquilo pelo culto que nós prestamos ao Senhor, Romanos 12, 1. Então, nós devemos, claro, ter o nosso culto racional, mas por que eu estou prestando um culto a Cristo? Quem é Jesus para mim? Então isso é muito importante. Jesus era um louco? Se observarmos o Jesus dos evangelhos, veremos um homem equilibrado, paciente e firme diante de seus acusadores. Alguém de que até as crianças gostavam de estar perto. A loucura não combina com as características de Jesus. Bom, isso é verdade. Humanamente falando, quando uma pessoa é extremamente equilibrada, ela sabe exatamente o que fazer e o que não fazer numa situação complexa, por exemplo. Uma pessoa paciente, uma pessoa que tem paciência, sabe esperar, sabe aguardar o momento. Uma pessoa firme diante de seus acusadores, né? E até diante das outras situações também. É uma pessoa que até as crianças gostam de estar perto. Quando uma criança quer ficar perto de uma pessoa, alguma coisa boa essa pessoa tem. Por quê? Porque as crianças parece que elas têm algo que elas percebem quando uma pessoa não é boa. Elas querem distância quando ela vê que uma pessoa é ruim, elas querem distância. Então nós devemos ter muito esse cuidado, essas questões, e de fato, Jesus não era louco. Por quê? Porque a perspectiva, a postura, melhor dizendo, a postura que Cristo tinha diante de seus acusadores, diante de todas as situações complexas, ele era um homem equilibrado, era paciente. Então isso não condiz com a loucura. Por quê? Porque a pessoa, quando é louca, ela é desequilibrada, é uma pessoa completamente impaciente, não tem firmeza diante de nada, imagina de seus acusadores. Portanto, de fato, Jesus não era louco. Diferente daquela colocação que eu te falei lá no início, né? Em parte, Jesus era louco pelas coisas que ele fazia, só que ele mostrava por que ele estava fazendo. Um mentiroso. Ele acusou os religiosos do seu tempo de serem mentirosos e de se acharem filhos de Deus, mesmo com aquele comportamento. Jesus sabia quem ele era e, para que seus ouvintes não tivessem dúvidas sobre a sua identidade, ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Em todas as situações, Jesus sempre demonstrou falar a verdade. Jesus nunca mentiu. Jesus sempre falava a verdade, independente das circunstâncias. Jesus sempre falava a verdade. Quando aquele jovem rico veio questionar a respeito de Jesus,
o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, note que Jesus em nenhum momento retrucou o menino. O jovem de fato estava falando a verdade, por isso Jesus não retrucou. Entretanto, Jesus disse o quê? Ainda te falta uma coisa, vai, vende o que tens e terás, e vem após mim e terás um negócio comigo. Então eu vejo que em todas as circunstâncias, Jesus sempre fala a verdade. Até no próprio caso da viúva de Naim, ele disse para a mulher não chorar, mas ele deu uma razão pela qual aquela mulher não chorasse. O que ele fez? Ele ressuscitou o menino. Então, o Senhor Jesus, ele não agia na mentira, ele não vivia na mentira. Quem vivia na mentira eram quem? Eram os religiosos da época, como muitas vezes vemos hoje. Muitos religiosos hoje vivem nos púlpitos da igreja com uma vida completamente perdida, cheia de pecado, de adultério, de fornicação, envolvidos com bebedeira e até com maçonaria, entre tantas outras coisas, mas continuam nos púlpitos da igreja falando em nome do Senhor. São um povo hipócrita, mentiroso e não vivem na verdade. Diferente de Jesus. Jesus é a verdade. Jesus era Deus? Jesus exerceu seu ministério entre pessoas cuja cultura havia sido moldada para crerem em um único Deus. O tempo passado no exílio babilônico ensinou aos hebreus a temerem e adorarem ao Deus de Israel, e eles jamais aceitariam acreditar num homem que dissesse ser Deus, a menos que ele desse provas de sua divindade. O povo, ele tinha uma questão muito forte sobre a questão da cultura de um único Deus. Então, quando Jesus veio falando que ele era Deus, parece ser algo mentiroso, parece que é uma mentira mesmo, né? Uma heresia. Mas, se caso Jesus provasse que de fato ele era Deus, as coisas mudavam. E foi o que Jesus fazia. Jesus falava que ele era Deus e ele provava. E então nós vemos que muitas vezes nós falamos certas coisas a respeito de Jesus, mas muitas vezes nós não provamos. Nós devemos ter ousadia da parte do Senhor para provar aquilo que nós estamos falando. Se Jesus de fato é Deus, ele de fato faz algo extraordinário em nossa vida. Então nós devemos de fato, com ousadia, falar com ousadia no Espírito Santo a respeito de Jesus. Para quê? Para que o povo realmente creia que de fato Jesus é Deus. Como diz lá João 10:30. Porque Jesus é único, só Ele pode nos trazer a salvação e nos transformar. Quando vemos o testemunho da palavra de Deus sobre pessoas que conheceram a Jesus e foram transformadas, somos confrontados a perceber que a experiência que tiveram com Ele foi tão impactante que mudou completamente quem essas pessoas eram. Pedro, um pescador da Galileia, foi seguidor de Jesus e, por amor a ele, transformou-se em um líder cheio do poder de Deus em Jerusalém. Quando vivemos questões de comunhão com o Senhor, vemos pessoas sendo transformadas pelo amor de Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus. Você realmente começa a observar que verdadeiramente Jesus, ele realmente nos traz a salvação. Ele é a salvação. Então que nós venhamos cada dia mais observar e ver que é uma salvação que transforma. Jesus não é somente a salvação da nossa alma, ele também é aquele que vai transformar a nossa vida, como ele transformou aqui a vida de Pedro, de um simples pescador. Agora ele foi seguidor de Jesus por amor a Cristo e fez o quê? Transformou ele num líder cheio do poder de Deus. Então veja que grandes coisas o Senhor Jesus fez através da vida de Pedro. Colocou ele, um homem que muito provavelmente não era muito letrado, não tinha muito estudo, mas era um homem cheio do poder de Deus, e Deus fez coisas extraordinárias que, para se ter uma ideia, numa única pregação, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador. Portanto, veja que isso é uma questão impactante para aquela época. Hoje talvez seja mais fácil, mas para aquela época, como fazer isso se não tinha microfones, por exemplo, não tinha som de amplificadores, né, ou redes sociais, para o rádio, para fazer fluir a mensagem. Veja que tão impactante era a vida de Pedro, porque ele vivia no poder do Espírito Santo. Então ele foi um líder completamente cheio do Espírito Santo. Só ele nos concedeu seu Santo Espírito.
Jesus sabia que a nossa luta neste mundo contra o pecado e contra as forças espirituais da maldade não seria fácil. Seria necessário um poder para resistir às tentações e ao pecado, e Ele nos concede o seu Espírito Santo. Nós somos guiados para testemunhar continuamente a respeito de Jesus através do seu poder. Veja que esse poder ele vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é igual a Deus. É muito interessante, por exemplo, quando nós observamos que Jesus precisava ir para que o Espírito Santo descesse, né? Como ali no sentido de consolador, não de vir como para batizar, porque já havia batizado lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. O que eu quero dizer é que Jesus precisava subir para não ficar Jesus e o Espírito Santo atuando juntos na terra, só podia atuar um. Então Jesus precisava sair para que o Espírito Santo viesse. Para quê? Para que o Espírito Santo testificasse a respeito de Cristo e nos direcionasse, nos guiasse, né, pela vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus ele nos concedeu o seu Santo Espírito, e o Espírito Santo é igual a Cristo. Conclusão: por mais que isso pareça ser exclusivista aos olhos de quem defende o politicamente correto, Jesus deixou claro que só Ele é o caminho para se chegar a Deus. Só o cristianismo, mediante os evangelhos, apresenta o Messias enviado por Deus para reconciliar o homem a Deus, como diz lá Mateus 27:51. Veja que somente, por mais que as pessoas falem hoje sobre a questão do ecumenismo, né, todas as religiões juntas e tal, o politicamente correto e tal. Bom, nós, como pessoas salvas na pessoa de Cristo, nós devemos respeitar as outras religiões, as pessoas adeptas, os fiéis de outras religiões, independente de quais religiões sejam, independente até mesmo das seitas que sejam, nós devemos respeitar, mas deixar claro que somente Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele é o único caminho que leva para os céus de glória. Jesus é o único que nos conduz a Deus, ele é o único. Jesus é o único caminho. Isso ele deixou bem claro para que não haja nenhuma dúvida a respeito deste negócio. Somente o cristianismo é capaz de levar o povo a Deus, porque as demais seitas e religiões levará ao juízo de Deus. Hora da revisão. Número 1. João o nomeia como o verbo e diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Número 2. Esta expressão tem base na prática do Antigo Testamento de uma pessoa que havia cometido o pecado, trazer um animal puro para substituí-lo em um sacrifício em que, por meio do sangue derramado, o pecado seria encoberto. Número 3. Ele seria levado diante de seus acusadores como um cordeiro mudo, Isaías 53:7, e o seu chamado por Deus para anunciar as boas novas, Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Número 4. Sim, ele era e é o Deus Filho. Número 5. Jesus Cristo. Eu falei tanto em Jesus Cristo. Você sabe o que significa Jesus Cristo? Já se perguntou? Eu vou te falar. Jesus significa Iavé é salvação. É o mesmo significado do nome Josué, por exemplo. Então, Jesus significa Iavé é salvação. E Cristo significa ungido. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!